os rostos, com duas cobriam as pernas e com as outras duas voavam, né? É interessante falar, eu acho que vai falar aqui no texto também, não sei se vai estar falando, porque quando a gente vê esses serafins com 6 asas, na minha ideia é assim, porque eles pegam tenaz, vai lá, pega as brasas ali e coloca no lábio de Isaías. Eu, na minha mentalidade, eu ficava pensando, puxa vida, esses serafins devem ser anjos médios, pequenos, sei lá, não muito grande. Aí em outro vídeo que a gente estava olhando, né, eu até passei na primeira aula aqui, esse vídeo, para os alunos que estavam presentes, e diz que os serafins são enormes, são seres gigantescos, né? Coisa linda, mas biblicamente eu acho que não está informando aí a altura e o tamanho desses seres. Vamos continuar, né? O profeta Isaías os descreve na sua gloriosa visão como portando 6 asas, cada um. Já foi lido aqui, né? As asas aqui, tá, já leu até lá embaixo. O profeta messiânico contemplou os serafins acima do alto e sublime trono do Senhor dos exércitos, clamando como se fossem possíveis regentes dos grandes corais celestiais. Parece que o seu louvor é incessantemente dirigido às 3 pessoas da Trindade. Observe, Santo Deus, Santo Jesus e Santo Espírito Santo. Aí da onde vem a frase Santo, 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 ou seja, Kadosh, Kadosh, Kadosh. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Isaías 6,3. O sentido do pensamento pode estar esboçado no versículo 8, quando o profeta ouve a voz do Senhor, dizendo-lhes: quem há de ir por nós? Acredita-se que o pronome nós revela a presença da Trindade. Glórias a Deus. Serafins significa ardente, refulgente, brilhante. Proclamam a santidade de Deus. Estamos agora na página de número 30, que fala sobre o anjo do Senhor. O anjo do Senhor, e disse Manoá ao anjo do Senhor: qual é o teu nome, para que quando se cumprir a tua palavra, te honremos? E o anjo do Senhor lhe disse: por que perguntas assim pelo meu nome, visto que é maravilhoso? Juízes 13, do 17 ao 18. O anjo do Senhor é a expressão utilizada pelos escritores do Antigo Testamento para aludir à manifestação de Jesus Cristo antes da sua encarnação, ou seja, uma teofania. Nós vamos aprender sobre teofania também, né? Se os irmãos já não aprenderam, já não passaram por isso. Teofania, a própria manifestação de Deus na terra, né? A gente vê isso muito aí, apareceu algumas vezes aí, em alguns textos bíblicos. O anjo do Senhor é a expressão utilizada pelos escritores, já foi aqui. Manifestação de Jesus Cristo antes da sua... Jacó lutou com esse anjo quando passava pelo val de Jaboque. E a exemplo de Manoá, o pai de Sansão, desejou saber o seu nome, todavia lhe foi negado. Esse nome maravilhoso somente seria revelado na plenitude dos tempos, quando um mensageiro celestial apareceu a uma virgem da linhagem de Davi, anunciando-lhe o seu nascimento, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Mateus 1:21. O anjo do Senhor também é identificado em algumas passagens no Velho Testamento como sendo o próprio Deus, fato esse que fortalece ainda mais a hipótese de ser esse anjo Jesus Cristo no seu estado pré-encarnado. Deus age por meio dele, nele está o seu nome. Êxodo capítulo 23, versículo 21. Veja algumas passagens em que esse anjo que aceita a adoração. Josué 5, 13 a 15.
aparece em foco. Se aceitou a adoração, a gente logo entende que é o Senhor, que é a teofania. Um anjo comum, qualquer anjo que vem aí fazer a obra, ele não aceita a adoração e nos chama de conservos dele, né? Glórias a Deus. Esteve com a egípcia Agar no deserto de Sur, Gênesis 16, capítulo 7 a 11. Dialogou com o patriarca Abraão em sua tenda, Gênesis 18, do 1 ao 10. Salvou Isaac da morte no Monte Moriá, Gênesis capítulo 22, do 11 ao 12. Comissionou a Gideão para libertar Israel das mãos dos midianitas, Juízes capítulo 6, versículo 11 ao 16. Página 31. Como agente do livramento, esteve com Daniel na cova dos leões, Daniel capítulo 6, versículo 22. Foi esse mesmo agente do livramento que livrou os 3 jovens hebreus da fornalha de fogo, Daniel capítulo 3, 28. Vocês vão lembrar que tinha o 4º homem, né? O 4º homem da fornalha ali. Ah, nós estamos vendo aí, mas a gente está vendo 4. E esse 4º aí tem a aparência dos deuses. Aí você observa que nem os calções dos 3 que foram lançados ali na fornalha estavam queimados. Nem as vestes deles se queimaram, né? Que coisa gloriosa. Louvado seja o nome do Senhor. Agora a gente entra em um outro anjo também aqui, fazendo parte da classe dos mensageiros, chamado Gabriel. Né? Glória a Deus. E respondendo o anjo, disse-lhe: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus. Eu fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. Lucas 1,19. Gabriel é outro elevadíssimo ser da organizada hierarquia angelical. Enquanto que a missão do arcanjo Miguel e do anjo destruidor se caracteriza pela violência e a guerra, Gabriel se destaca por uma característica peculiar. Sempre que esse embaixador da corte celeste aparece em ação, é associado com a paz e a misericórdia. Esse exaltadíssimo ser celestial é o mensageiro divino, responsável por anunciar as alvissareiras notícias provenientes do ato, meu Pai, e sublime trono do Altíssimo. Afinal, ele é aquele que assiste diante de Deus. A primeira vez que esse mensageiro da paz apareceu em cena foi na antiga e deslumbrante cidade da Babilônia. Ali ele interpretou para o profeta Daniel a visão concernente ao surgimento dos sucessivos impérios mundiais. Daniel 8, do 1 ao 26. Depois de ter sido resistido por poderes satânicos durante 21 dias, Gabriel, com a ajuda do guerreiro Miguel, finalmente reapareceu ao profeta Daniel para esclarecer o segredo das 70 semanas. Aí já é um ato escatológico, né? Escatológicas. Daniel, capítulo 10, do 10 ao 21. Centenas de anos depois, ele retorna para anunciar a Zacarias o nascimento de João Batista. Lucas 1, 11 a 13. Foi esse mesmo portador de boas novas que anunciou a Maria o nascimento do Salvador. Lucas 1, 26. Né? Agora a gente vai ver. Vamos ver se a gente para por aqui. Vamos aqui para a página Lucas 1, 26. Né? Agora a gente vai ver. Vamos ver se a gente para por aqui. Vamos aqui para a página 32. Anjos eleitos. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos, que sem prevenção guardes estas coisas, nada fazendo por parcialidade. 1 Timóteo 5, 21. São muito provavelmente aqueles anjos que permaneceram fiéis a Deus
durante a rebelião de Satanás. Mateus 25, 41. Anjos das nações. Da leitura de Daniel 10, 13 ao 20, depreendemos que cada nação tem o seu anjo protetor, o qual se interessa pelo bem-estar das mesmas. Tinha chegado o tempo dos judeus retornarem do cativeiro, Daniel 9, 1 a 2. E Daniel se propôs a orar e jejuar para que isso ocorresse. Depois de 21 dias apareceu-lhe um anjo e deu como razão da demora a interferência do príncipe do rei da Pérsia, que se opunha contra ele. O anjo mencionou que não havia quem o ajudasse a não ser Miguel, o príncipe da nação de Israel. Pode ser também ali os deuses ali, né? Que estava lutando contra os deuses pagãos ali da Babilônia, né? Da Pérsia. Muito bem. Favorável ao retorno. O príncipe dos gregos também não estava favorável ao retorno dos judeus. Versículo 20. A palavra principados no Novo Testamento pode se referir a esses príncipes angelicais das nações. E o termo é usado tanto para os anjos bons como para os anjos maus. Lembra que eu falei para vocês lá, quando foi citado principados, quando a gente aprendeu sobre essa hierarquia? Efésios 3:10, 6:12 e Colossenses capítulo 2, versículo 15. Será que a gente consegue fazer mais essa partinha? Vamos ver quantos minutos que tem. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Vamos lá. As múltiplas funções angelicais. Segundo o pensamento de Martinho Lutero, o pai da reforma protestante, os anjos são criaturas espirituais criadas por Deus para o serviço da igreja e da cristandade. Considerando que os anjos foram criados num período remotíssimo e a história humana é bem recente, o pensamento de Lutero chega a ser um tanto pretensioso. Entretanto, como já tivemos a oportunidade de salientar, a Bíblia revela que os anjos são comissionados por Deus para servir aos que hão de herdar a salvação. Hebreus capítulo 1, 14. As funções designadas a esses poderosos seres espirituais são múltiplas. Além das que já foram abordadas, eles executam outras tarefas, ou seja, nem sempre estão a serviço da misericórdia. Quando determinados por Deus, os agentes celestiais intervêm nos assuntos das nações, protegendo-as ou mesmo servindo de instrumentos para a execução do juízo divino. Apenas um anjo guerreiro do Senhor exterminou numa noite 185 mil valentes do exército assírio, quando do cerco a Jerusalém. Isaías 37, versículo 36. Os seres angelicais são transformados em médicos, cirurgiões, cientistas, professores, mensageiros, redatores, etc. São instrumentos de louvor da glória de Deus. Salmo 48, 2. São eles que conduzem as almas dos salvos para o paraíso. Lucas capítulo 16, versículo 22. Aí quando fala do mensageiro, né, que é o Gabriel, a gente coloca também os carteiros, né? Coloca também o correio aí, os carteiros são mensageiros aí. Tanto de boas novas, como de alguma notícia também que pode não ser muito boa, né? Pode não ser muito boa. Glórias a Deus. Vamos fazer aqui essa pausa, depois a gente volta nessa página, que é a página 33, tá bom? Voltamos aí à página de número 33, página 33, a harmonia do exército angelical. Distribuídos em diversas funções e postos de comando no vasto e glorioso reino celestial, os magnificentes seres angelicais, de acordo com as sublimes palavras endereçadas ao patriarca Jó,
já anteriormente mencionadas não aparecem disputando melhores posições no reino de Deus, mas harmoniosamente cantando e rejubilando com alegria sobre as ordens dos exércitos. Página 34. Juntas alegremente cantavam. O texto é claro em revelar uma perfeita integração entre os seres angelicais, deixando entender que durante um período indeterminado na eternidade passada, o mundo angelical funcionava a exemplo de uma grande orquestra e perfeita sinfonia, com a vontade soberana de Deus. Não sabemos quanto tempo durou essa perfeita integração, até que, infelizmente, a mesma veio a ser quebrada. Sendo assim, a história do mundo angelical divide-se em duas fases, antes e depois da desintegração. Os anjos na era atual. Como salientamos no tópico anterior, com a cisão do outrora harmonioso exército celestial, mudanças drásticas ocorrem em todo o sistema. Mas, embora a liberdade de ação tinha sido um favor preponderante para a grande revolta angelical, os anjos que mantiveram o seu estado original, permanecendo ao lado de Deus, não foram transformados em robôs. Continuam servindo ao Criador de forma voluntária. A Bíblia não usa o termo no presente como, por exemplo, aos anjos que estão pecando, mas sim no passado, como os anjos que pecaram. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Segundo estudiosos do presente assunto, os anjos que resistiram à manipulação de Satanás, demonstrando fidelidade a Deus, foram beneficiados pelo Altíssimo. Após esse período de prova, na visão de Severino Pedro, um conhecido escritor cristão, a partir da grande revolta que marcou sua cisão, a separação, cisão, no mundo angelical, Deus declarou por seus santos anjos, todos aqueles que escaparam ilesos da sedução de Satanás. Vale a pena a gente... Hebreus fala para nós, sujeitai, pois, a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Olha só, nós não sendo anjos, nós sendo simplesmente seres aí criados também de Deus, nós somos co-herdeiros com Cristo, somos tidos como filhos por adoção, e a coisa linda do céu, e ele fala, fugir da aparência do mal, resistir ao diabo, não, sujeitavos às potentes mãos do Senhor, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Glória a Deus por isso. A partir de então, sua santidade, a semelhança da santidade de Deus, não é apenas uma isenção de toda a impureza moral, mas antes, o conjunto de todas as excelências morais. Página 35. Os anjos fiéis são, na era atual, exatamente o que Deus deseja que eles sejam, santos em qualquer significado do pensamento. A relação angelical com os seres humanos. Não são porventura eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Hebreus 1,14. Embora imperceptível para nós, o texto sagrado aqui em foco, aliados a tantos outros, deixa claro que os seres angelicais estabelecem conosco uma relação muito estreita, embora a nossa visão limitada, não seja projetada para registrar a presença desses gloriosos seres, ainda que nós não vemos, eles estão presentes, nos protegendo e nos observando em nossa caminhada diária. Observe alguns exemplos. Os seres angelicais são destacados por Deus para fazer a nossa segurança pessoal. Salmo 34, 7. Experiência vivida por vários personagens da história sagrada mostra que, em tempos de dificuldades e angústias,
podemos contar com a presença confortadora de agentes celestiais. Daniel capítulo 10, versículo 15 ao 19. Os agentes secretos de Deus nos observam e estão interessados no nosso comportamento. Números capítulo 22, versículo 34. Disciplinadamente, os anjos observam o comportamento humano. Especialmente estão atentos à ministração do Evangelho aos pecadores. 1 Pedro capítulo 1, versículo 12. Falando a respeito, Paulo enfatizou que a trajetória dos obreiros de Deus serve de espetáculo para o mundo e para os anjos. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 9. Serve de espetáculo é porque estão nos assistindo. E eles intervêm à medida que o Senhor os ordena. Né? Caso contrário, apenas assistem. Glórias a Deus. Página 36. Reino encantado dos seres celestiais. Então a mulher entrou e falou Reino encantado dos seres celestiais. Então a mulher entrou e falou a seu marido, dizendo: um homem de Deus veio a mim, cuja vista era semelhante à vista de um anjo de Deus, terribilíssima. Juízes 13:6. A beleza e a juventude são duas características primordiais dos seres angelicais. As mulheres que estiveram no sepulcro após a ressurreição de Jesus viram um anjo que, embora tendo uma eternidade de anos, ainda era um mancebo. Marcos 16:5. O texto acima, ou um jovem, né? O mancebo é um jovem, tá bom? O texto acima, aliados a outras passagens, nos faz compreender que nem mesmo a mais belas estrelas do mundo da televisão e do cinema podem ser comparadas à exuberante beleza angelical. Me fez lembrar agora aqui, naquela passagem quando estava ali em Sodoma e Gomorra, tinha os dois anjos ali que foram se apresentar para a salvação de Ló e de sua família, né? E entrando eles ali e tal, o povo da cidade, eles ficaram interessadíssimos naqueles anjos ali, né? Queria praticar algo ali com aqueles anjos ali, né? Os irmãos já entendem. E aí o Ló falou assim: não, eu tenho duas filhas aqui, são virgens ainda, aí você pode... Não sei se ela é virgem não. Tenho as minhas duas filhas aqui, e eu posso dar elas para vocês, tal, vocês podem ficar com elas. Se bem que tinham ali os namorados dela ali, os noivos, né? Que também não aceitaram a promessa. Eu acredito, eu creio, que se as filhas de Ló, as filhas elas foram juntas, se aqueles genros de Ló, se eles tivessem aceitado aquela presença dos anjos e aceitado gostoso aquela salvação, eles iriam fugir e iriam também ser salvos. Mas eles, sendo eles ali da terra de Sodoma e Gomorra ali, né, Sodoma, eles não aceitaram não. E aí acabaram morrendo, e a própria mulher de Ló, que olhou lá e virou estátua de sal. Os irmãos conhecem a história, né? A classe aí conhece a história. Vamos lá. O reino celestial é deveras fantástico. Depreendemos que até mesmo a criatividade da indústria cinematográfica mundial não pode reproduzir nas telas o deslumbrante cenário do mundo espiritual, onde reinam esses magnificentes seres espirituais. O evangelista Mateus reforça o sentido desse argumento registrando que o anjo que presenciou a ressurreição de Jesus tinha um aspecto de um relâmpago. Mateus 28:3. Na passagem do livro de Jó 38:7, já anteriormente mencionada, as estrelas da alva, um termo figurado que alude aos anjos, os compara como a alvorada. Infelizmente, a nossa visão limitada não possui a capacidade de
penetrar na dimensão metafísica e contemplar a glória e a beleza desses maravilhosos seres celestiais. Atuação angelical no Velho Testamento. Ainda que imperceptíveis, os seres angelicais sempre foram importantes personagens em todo o desdobramento da história humana e sagrada. O Antigo Testamento registra a atuação marcante desses poderosos seres espirituais por 108 vezes. Acompanhe algumas passagens em que eles aparecem em foco. Como guardiões da árvore da vida, eles surgem no cenário da história após a queda do casal edênico, Gênesis 3:24. Os agentes celestiais estiveram na tenda onde residia o patriarca Abraão e anunciaram o nascimento de Isaac, Gênesis 18:1-10. Esses mesmos agentes anunciaram também a destruição das cidades de Sodoma e Gomorra, Gênesis 19:1-13. Jacó foi protegido por anjos durante a sua peregrinação, Gênesis 32:1-2. Milhares de seres angelicais estiveram presentes quando o Senhor dos Exércitos desceu ao topo do Sinai, Salmo 68:17. Os anjos entregaram a lei a Moisés, Gálatas 3:19. Um ser angelical guiou os israelitas pelo deserto, Êxodo 14:19. O anjo do Senhor dialogou com Josué ao pé de Jericó, Josué 5:13-15. O anjo do Senhor comissionou Gideão para libertar Israel das mãos dos midianitas, Juízes 6:11-16. Um anjo terribilíssimo anunciou o nascimento de Sansão, Juízes 13:2-7. Um exército angelical protegeu o profeta Eliseu, segundo as Reis, capítulo 6, versículo 17. Isaías, o príncipe dos profetas, contemplou a sua gloriosa visão, coral de seres angelicais, louvando ao Senhor dos Exércitos, Isaías 6, do 1-3. Página 38. Daniel na sua visão. Página 38. Daniel, na sua visão escatológica, conta ter visto milhares dos seres celestiais servindo ao Altíssimo ao redor do trono. Daniel 7:10. A participação angelical no Novo Testamento. Personagens importantes em todo o desdobramento da história sagrada e humana. Os anjos, como não poderia deixar de ser, foram instrumentos indispensáveis na construção do cristianismo. No Novo Testamento, o ministério angelical é ainda mais proeminente, sendo destacados pelos escritores sagrados 175 vezes. Acompanhe algumas passagens em que esses agentes celestiais aparecem em foco. Um anjo aparece em sonho, alertando José a não abandonar Maria, Mateus 1:20. Uma multidão de seres angelicais aparece aos pastores, louvando a Deus pelo nascimento do Salvador, Lucas 2:13-15. Os anjos deram todo o aparato necessário à trajetória de Jesus e estiveram presentes desde o anúncio do seu nascimento até o momento da sua ascensão, Atos 1:10-11. Na formação da igreja primitiva tiveram relevantes participações. Acompanhe um anjo libertou Pedro e João da prisão, Atos 5:17-20. Um anjo encaminha Felipe até o Etíope, Atos 8:28. Pedro é novamente solto da prisão por um anjo, Atos 12:7-9. Cornélio é orientado por um anjo durante sua viagem para Roma, Atos 10:1-6. Paulo foi assistido por um anjo durante sua viagem para Roma, Atos 27:21-23. Vamos estar fazendo aqui uma pausa, senão a gente não consegue. Um último aqui. No Apocalipse, eles aparecem de forma abundante. O apóstolo do amor afirma ter visto todos os anjos ao redor do trono, louvando e adorando o Altíssimo. Apocalipse capítulo 7, versículo 11 e 12. Glórias a Deus. Voltamos aqui à página de número 39. Os anjos frente ao sacrifício de Jesus. Vemos, porém,
coroado de glória, e de honra àquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Hebreus capítulo 2, versículo 9. Os seres angelicais foram espectadores e testemunhas oculares da maior demonstração de amor da história do universo, a obra sacrificial e redentora realizada por Jesus na cruz do Calvário. Os mínimos detalhes envolvendo a trajetória de Jesus até o Calvário foram registradas pelos olhares atônitos dos agentes celestiais. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Como súditos adoradores de Jesus em sua divindade, eles pasmaram ao vê-lo na condição de homem penalizado drasticamente, como se fosse uma simples criatura errante. Algo novo e misterioso desenrolava diante dos seus perplexos olhares. O Deus Todo-Poderoso, que eles tanto reverenciavam, sendo agora humilhado e esbofeteado por homens malfeitores, servindo de espetáculo com uma pesada cruz em seu ombro, ridicularizado por uma plateia enfurecida que em coro cantava: crucifica-o, né? Falaram também: solta Barrabás, solta Barrabás. Também falaram. Página 40. Jesus Cristo, o Salvador e aperfeiçoador. Porque esse Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservadas para o juízo. 2 Pedro capítulo 2, versículo 4. Aí a gente entende aqui que é aquela outra classe de anjos que já ficaram presas, né? E que lá no Apocalipse, em uma determinada época ali, eles vão estar sendo soltos na grande tribulação. E a gente entendendo que a igreja não vai estar, mas muitos crentes têm medo desse momento, né? Temem esse momento aí, achando que vão estar ficando, né? Mas a gente acredita aí que somos pré-tribulacionistas. Muito bem. 2 Pedro capítulo 2, versículo 4. A redenção mediante a morte sacrificial de Jesus modificou radicalmente todo o panorama do universo. As páginas da história foram viradas aos homens e anjos. Foi estabelecida uma nova forma de comunhão, mas, como podemos verificar na narrativa do texto bíblico, acima transcrito, o fato não significa que os anjos rebelados tenham sido beneficiados. Quanto aos anjos fiéis, segundo estudiosos do presente assunto, ao vivenciarem o amor de Deus, revelando na sua plenitude, através da morte sacrificial de Jesus, eles cresceram em sabedoria e em conhecimento, sendo elevados a uma nova dimensão de relacionamento e, consequentemente, de santidade, mediante o contexto esboçado. Jesus Cristo tornou-se para toda a companhia dos anjos eleitos um aperfeiçoador, evidentemente que todos os benefícios alcançados pelos anjos mediante a obra redentora de Jesus estão relacionados ao contexto da adoração e não ao plano da salvação, que é para nós o plano da salvação. Tá bom? Os anjos na evangelização. Mostramos anteriormente a importância angelical em todo o processo envolvendo a instituição do cristianismo no seio da sociedade humana. Enquanto Jesus Cristo é o grande Salvador, eles são ministros, veículos, receptores e transmissores das mensagens divinas. É evidente que a missão de evangelizar o mundo é designada aos humanos transformados e usados pelo Espírito Santo. Mas, onde vemos o poder do Evangelho transformando vidas, os anjos estão presentes como bases de sustentação.
Veja algumas passagens bíblicas que justificam o sentido do argumento. Ao libertar Pedro e João da prisão, o anjo disse-lhes: vai ao templo e anuncia ao povo todas as palavras desta vida. Atos capítulo 5, versículo 19 a 20. Um anjo direcionou o evangelista Filipe, objetivando a evangelização do mordomo etíope. Atos 8, 26 ao 28. Em meio ao desespero de um naufrágio em alto mar, Paulo é confortado por um anjo que disse-lhe: não temas, porque somente o navio perecerá. Eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Atos capítulo 27, versículo 21 ao 24. No dramático período tribulacional, um mensageiro angelical será enviado para evangelizar o mundo. Apocalipse 14, 6. Aí você entende. Se um mensageiro angelical será enviado para evangelizar o mundo, está lá em Apocalipse 14, 6, então a igreja não vai estar. É o tribulação, período tribulacional, né? Beleza? Bacana, né? Muito bom. Papel angelical no final dessa presente era. Como tivemos a oportunidade de mostrar durante todo o desdobramento desse palpitante assunto, os mais importantes acontecimentos da história sagrada foram pontilhados pela atuação marcante dos seres angelicais, mas podemos ter plena certeza a missão desses poderosos agentes celestiais não parou por aí. Ainda que desapercebidos pela nossa visão limitada, eles continuam presentes entre nós e no desfecho final dessa presente era exercerão papéis fundamentais. Observe alguns exemplos. Como agentes de segurança, eles estarão escoltando Jesus na sua vinda. São eles que separarão os ímpios dos salvos. Mateus capítulo 13, versículo 41. Os anjos serão os ceifeiros no fim da presente era. Mateus capítulo 24, versículo 31. No tempo do fim, no período mais dramático da história de Israel, um poderoso anjo, capitão do exército celestial, lutará em favor dos judeus. Daniel capítulo 12, versículo 1. No Apocalipse de João, esses magníficos seres espirituais foram vistos pelo apóstolo executando tarefas das mais variadas. Ainda aqui na página 42. Jesus Cristo, o nome sobre todos os nomes. Pelo que também Deus exaltou sobremaneiramente, ele deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aos Filipenses, capítulo 2, versículo 9 a 11. Procuramos apresentar, no transcorrer desse estudo, de forma sintética e didática, um pouco da grandeza e exuberância do esplendoroso mundo angelical, mostrando aqui o poder, a sabedoria, a beleza e a glória dos maravilhosos seres angelicais. Mas, embora ostentando todos esses excelentes requisitos em relação a Jesus Cristo, o Senhor dos Senhores são apenas súditos, adoradores e subordinados às suas ordens. Acompanhe, bendizei ao Senhor, anjos seus magníficos em poder, que cumpris as suas ordens, obedecendo a voz da sua palavra. Salmo 103, verso 20. Enquanto que os magnificentes seres angelicais são súditos do reino divino, assim como todos que hão de herdar a salvação, Jesus Cristo é o Senhor soberano e Criador de todas as coisas. Colossenses capítulo 1, versículo 16. Página 43. Os anjos maus. Vamos voltar aqui nos anjos maus.
Da mesma maneira que a Bíblia indica que Deus tem o seu trono e os seus atendentes, assim também ela revela que, nas dimensões das trevas espirituais, o diabo tem a sua própria organização. Alguém com muita perspectiva observou que Satanás é um mímico, pois imita a Deus. Assim, Satanás tem seu trono, Apocalipse 2,13. Ele aparece nas Escrituras como o príncipe da potestade do ar, Efésios 2,2. Ele é o chefe de uma organização dedicada à malignidade. A Bíblia diz que o diabo também tem os seus anjos, Mateus capítulo 25, versículo 41. E que esses, com o seu chefe, fazem oposição a Deus, Apocalipse 12, 7 ao 9. Um reino dividido, uma guerra sem trégua. Em consequência da desagregação do organizado exército angelical, obviamente que mudanças radicais ocorreram no contexto do reino celestial, com a queda de uma quantidade imensurável de seres angelicais. Deus, que passa em revista o seu exército, reorganizou as suas tropas, nomeando novos comandos para assumirem postos estratégicos no campo da batalha do mundo espiritual. A partir da divisão do reino, a história do mundo espiritual vem sendo pontilhada por batalhas sem trégua entre dois poderes espirituais. Daniel, capítulo 10, do 12 ao 13. A Bíblia, o livro infalível de Deus, mostra enfaticamente que Satanás, o ex-querubim rebelado, comanda um vastíssimo reino de seres espirituais decaídos, cuja missão principal é provocar a desordem no mundo, matando, roubando e destruindo. João 10, 10. Ele veio para matar, roubar e destruir, né? Tá frisado lá. Página 44. O trono de Satanás é instalado no espaço, Efésios 6, 12, onde ele, juntamente com seus anjos, aí a gente fala aqui do espaço, né? E aí tem várias conotações. Vamos estar falando que o inferno é para baixo, que o inferno está lá no fundo da terra e tal. Mas a gente vê que ele está nas regiões celestiais. Em outro versículo vai estar falando. E a gente vai estar analisando isso aí direitinho. Vocês precisam analisar isso aí direitinho, né? Se é lá em cima, se é cá embaixo. Como que é isso, né? Por que o texto está informando daquela forma? São tudo curiosidades que a gente precisa estar atento. Precisa estar atento porque nós precisamos de respostas para quem nos perguntar, né? Hoje vocês são teólogos. Vocês são pessoas que estudam a palavra de Deus e que precisam ter respostas a perguntas que serão feitas. Tá bom? Vamos pensar nisso direitinho, com carinho, tá? Vencer esses inteligentes e perigosos seres espirituais somente mediante a fé e obediência a Jesus Cristo, que, segundo Paulo, triunfou no Calvário sobre toda a hierarquia dos poderes satânicos, expondo-a publicamente. Colossenses 2,15. Nasce a era de Satanás. Vamos lá. Quando Lúcifer, o brilhante, aquele que fora comissionado por Deus para liderar o magistral exército celestial e andava em plena unidade com ele, caiu da sua elevada posição e provocou uma cisão, aquela separação, no até então harmonioso e organizado mundo espiritual, o universo perfeito de Deus tornou-se impuro diante do quadro nefasto, deixando por esse perigoso arqui-inimigo a ira de Deus. Cresceu de tal forma contra ele e os seus anjos rebelados que o julgou implacavelmente ao banimento eterno. A sentença está registrada em Mateus 25, 41.
onde Jesus declarou que o inferno fora instituído para Satanás e os seus anjos, depois de capturar o ex-querubim e levá-lo ao julgamento como o primeiro carrasco de guerra, aplicando-lhe a pena máxima. Deus, então, mudou o seu nome para Satanás, o diabo, o maligno. Satanás significa adversário ou resistidor, enquanto que o nome diabo significa acusador e caluniador. Página 45. Tu eras o querubim ungido para proteger e te estabeleci no Monte Santo de Deus. Estavas no meio das pedras afogueadas, andavas. Ezequiel 28:14. O texto sagrado aqui mencionado faz uma alusão a Lúcifer, o querubim ungido. A maior expressão do glorioso reino angelical, na visão dos mais renomados estudiosos das Escrituras, Lúcifer, que literalmente significa o brilhante, fora capacitado por Deus com maior sabedoria, beleza e poder para liderar o vasto e poderoso exército celestial. Acompanhe alguns exemplos referentes a outrora, glória e o perfil característico desse, meu Deus do céu, magnificente ser angelical, oriundo da mais elevada classe do mundo angelical, os querubins. Meu pai, o negócio está terrível, o inimigo está se levantando ali, né? Ele era querubim ungido. Ungido é o mesmo adjetivo aplicado ao Messias, o rei ungido de Deus. O seu trono real fica no Éden mineral, ambiente ultra glorioso, onde ele fora designado para reinar entre o brilho das pedras preciosas. Ezequiel 28:13. Eu vou ver se eu tenho tempo de fazer essa parte. Não vai ter. Deixa eu ver aqui quanto que nós tem. Meu pai do céu. Tá passando os tempos aqui, né? O tempo já tá esgotado aqui. Então é o seguinte, eu vou daqui a pouco a gente volta aqui nessa página 45, tá bom? Muito bem, voltamos à página de número 45. Numa alusão à sua exuberante beleza e exaltação, o profeta Isaías o chamou de estrela da manhã e filha da alva. Isaías 14:12. Lembra que eu falei lá, onde estavam quando as estrelas d'alvas, tal, juntas gloriavam, que está lá em Jó, né? Onde você estava quando as estrelas d'alvas? E aqui também vai estar citando a estrela da manhã. É um nome que foi deliberado a Satanás, mas é um nome que também foi dado a Jesus Cristo, né? Que estava ali na alva, né? Na alva de ser estrela da manhã. Glória a Deus. E filha da alva. Isaías 14:12. Ezequiel o denominou de o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Ezequiel 28:12. Aferidor da medida é quando pesa, né, nas balanças ali. Só que a balança dele não é justa, né? Aferidor de medida não é de peso, de medida pode ser de quantidades, né? Aferidor de medida. Não é peso. Muito bem. Lúcifer, o querubim rebelde. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência, e pecaste. Ezequiel 28:15-16. O texto em foco revela o fator crucial da história do mundo angelical. Lúcifer, aquele que tinha autoridade sobre os demais seres angelicais e andava em unidade com Deus, era perfeito, até que foi encontrado iniquidade nele, né?
Página 46. Na realidade, a história desse personagem do mundo espiritual apresentada pela Bíblia provoca em todos nós um verdadeiro suspense, parecendo um belo roteiro de um filme de ficção. Porém, todo mundo sente e vive a realidade e os efeitos dos males que este personagem tem causado à humanidade. Até que se achou iniquidade em ti. Sendo Lúcifer um padrão de perfeição, o mais sábio e exaltado ser da criação divina, que tipo de iniquidade poderia ser encontrada nesse belíssimo querubim? Dotado dos mais excelentes adjetivos pessoais e ostentando privilégios inigualáveis no reino celestial, o que mais pretendia esse super mega star e líder do magnífico exército angelical? Acompanhe alguns exemplos de onde podemos extrair o sentido do pensamento. Segundo Isaías, Lúcifer, a estrela que mais brilhava no firmamento do glorioso reino celestial, tinha uma obsessão, ou seja, ser semelhante a Deus, que havia lhe criado e lhe proporcionado os mais pretendidos dotes pessoais. Isaías 14, 13 a 14. Tinha todos os privilégios ali que Deus lhe deu. Ezequiel mostra que a fantasiosa obsessão de tornar-se igual a Deus nasceu no coração egocêntrico de Lúcifer, em consequência do seu próprio status. Ezequiel 28, 17. Dominado pelo orgulho e pretensão impossíveis, o egocêntrico querubim, utilizando-se da sua condição de liderança, comercializava entre os anjos possivelmente o direito de receber parte da adoração. Fato esse que acabou provocando a queda da sua exaltada posição. Ezequiel 28, 16. Frustrado em suas ambiciosas pretensões e destituído do seu elevado posto, o rebelde querubim, usando o tráfico de influência e movido por um desejo incontrolável de vingança, sai a persuadir os seus subordinados, espalhando, agora página 47, a síndrome da rebeldia para um terço dos seres angelicais. Apocalipse 12, 4. Por essa ocasião, irrompeu uma grande batalha entre seres angelicais, favoráveis à causa de Lúcifer, e os que preferiram manter-se ao lado de Deus. Apocalipse 12, 7. A partir de então, o mundo angelical foi dividido, fala daquela cisão, em dois reinos, o reino das trevas e o reino da luz. A Bíblia os classifica da seguinte forma: o príncipe das potestades do ar, Efésios 2:2, reino das trevas e principados e potestade nos céus, Efésios 3:10. Está vendo aqui? Nos céus. Alguém fala inferno é para baixo, está lá no fundo. Umas coisas aí que vocês vão pesquisar. Efésios 3:10. Reino de luz. Agora, ainda na página 47, vamos falar sobre os demônios. A palavra demônio vem do vocábulo grego daimonia, ou daimon, que se refere a seres espirituais sem corpos, hostis a Deus e aos humanos e que procuram corpos para habitar. Pelo fato de os demônios não possuírem corpos e tendo caráter e natureza em contraste com os anjos, a origem desses seres espirituais do mundo tenebroso vem ao longo do tempo provocando entre os estudiosos da matéria muitas controvérsias. Entre os mais renomados filósofos da Grécia clássica já havia... Glória a Deus. Vamos voltar aqui para a página 47, que diz: entre os mais renomados filósofos da Grécia clássica já havia diferentes concepções acerca desses seres espirituais da maldade. As escrituras não entram em detalhes concernente à origem dos demônios. Sendo assim, o presente assunto
fica quase que envolto no manto de mistérios. Deuteronômio 29, 29. Alguns estudiosos defendem a tese de que os demônios sejam anjos caídos, que ao perderem o estado original foram rebaixados para tal categoria. Porém, é apenas um conceito. Seja como for, de uma coisa temos certeza, que os modus operandi dos demônios em nada divergem dos procedimentos, página agora 48, do diabo como inimigo, 48, do diabo como inimigo de Deus e do homem. Como você poderá observar nos tópicos que se seguem. O perfil dos demônios. Comprovando a veracidade existencial desses obstinados e perigosos espíritos das trevas, os demônios são mencionados em ambos os testamentos. O próprio Jesus Cristo foi quem mais falou sobre eles em seus elementos doutrinários. Acompanhe o perfil repugnável desses agentes de Satanás. São por natureza seres imundos e extremamente violentos. Marcos capítulo 5, versículo 4. Os seus lugares prediletos são cemitérios, despenhadeiros, desertos, mar, rios e lagos e os lugares sombrios da terra. O universo de atuações dos demônios é bastante amplo. Vários mecanismos de perversão são utilizados por eles para aprisionarem as suas vítimas, mas são também extremamente inteligentes e influentes nas atividades intelectuais. Um dos grandes alvos dos demônios consiste em formular conceitos doutrinários, visando a manipulação dos princípios da sã doutrina do Evangelho de Jesus. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Não gostam de andar sós, geralmente estão em bandos. Marcos capítulo 5, versículo 9. Eles têm personalidade, falam, gritam, etc. Lucas capítulo 8, versículo 28. Conhecem Jesus e conhecem a sua autoridade soberana. Mateus capítulo 8, versículo 29. Há várias categorias dessas hostes espirituais da maldade. Observe algumas delas. Há uma casta semelhante. Vamos aqui para a página 49. Eles têm personalidade, falam, gritam, etc. Lucas 8, 28. Novamente, né? Conhecem Jesus, reconhecem sua autoridade soberana. Mateus 8, 29. Há várias categorias dessas hostes espirituais da maldade. Algumas delas há uma casta semelhante à serpente que arrasta as suas vítimas pelo chão. Marcos capítulo 9, versículo 20. Há uma casta de demônios que são mudos e surdos. Marcos capítulo 9, versículo 25. Há também uma casta especializada em operações de prodígios, conforme lemos em Apocalipse 16, 13 a 14. Essas aqui é perigosa, né? Porque elas fazem os prodígios e se porventura nós não temos o discernimento, acabamos entendendo que pode ser anjo da parte de Deus, né? E sendo assim demônios, né? É interessante citarmos algumas obras atribuídas aos demônios em relação a Deus e aos homens. Os demônios se opõem a Deus. Satanás e seus anjos odeiam a Deus e, portanto, desde o início do mundo, tentam destruir a humanidade ou jogá-la contra o Criador. Satanás é, portanto, oponente primeiramente a Deus e depois aos homens. Zacarias 3:1. E me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita, para se lhe opor. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. A palavra diabo significa acusador. Por isso a Bíblia diz que ele procura incessantemente acusar os homens diante de Deus. Jó capítulo 1, versículo 9 ao 11.
capítulo 2, versículo 4 a 5, e Apocalipse 12, 10. E acusar a Deus diante dos homens, Gênesis capítulo 3, versículo 1 ao 5. Página 50, nós vamos estar lendo aí essa nossa última página. Os demônios oprimem as pessoas. O diabo oprime também a mente das pessoas através de imaginações fantasiosas de pecado ou de doenças, tanto físicas como emocionais. Mateus capítulo 12, versículo 22. Trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo, e de tal modo o curou que o cego e mudo falava e via. Marcos capítulo 5, versículo 2 ao 5. Os demônios maltratam e desmoralizam suas vítimas quando se apossam de seus corpos. Lucas capítulo 9, versículo 39, Mateus capítulo 15, versículo 22. Na Bíblia tem o exemplo de Jó, ferido com chagas malignas, Jó 2,7. Entretanto, isso não significa que Jó tinha ficado endemoniado, pois temia Deus Todo-Poderoso, imperando aí apenas a vontade permissiva de Deus. Glória a Deus. Os demônios podem tomar posse das pessoas. A possessão demoníaca é aquela em que a personalidade de uma pessoa é invadida, o corpo é habitado e o demônio tem o controle total da pessoa. Seu espírito, alma e corpo, até mesmo a aparência física da pessoa pode ser afetada. Atitudes irracionais muitas vezes são assumidas de modo assustador. Mateus capítulo 9, versículo 17 a 27. Lucas capítulo 8, versículo 27 ao 34. A autoridade sobre os demônios. A Bíblia revela a fonte da autoridade espiritual sobre todo o mal. Crer e viver em Cristo dá ao crente o poder necessário pelo Espírito Santo para vencer todas as hostes espirituais da maldade. Marcos capítulo 16, versículo 17. Estes sinais seguirão aos que crerem, e em meu nome expulsarão os demônios, disse Jesus. Tome posse da autoridade sobre os demônios. Em Lucas 9, versículo 1, Jesus convocou os seus discípulos e deu-lhes autoridade sobre os demônios. Essa autoridade e poder é outorgado por Jesus àqueles que lhe seguem. É importante usar as armas corretas para expulsar os demônios, e a principal delas é o nome de Jesus Cristo, de Jesus. E as demais você encontrará aos Efésios capítulo 6, do 10 ao 18, que é o revestimento, você se revestir de toda a armadura de Deus, né? Amém. Glórias a Deus. Que os irmãos possam responder aí corretamente as questões que nós estaremos levando para ser corrigida. E nós vamos ter aí o nosso próximo livro, que vai estar falando sobre antropologia bíblica. É um estudo que fala sobre o homem, né? E é um estudo que o homem ele quer se colocar em antropocêntrico, o homem no centro, né? Antropologia é o homem no centro. É um estudo sobre o homem e ele tentando aí ser o centro de todas as coisas. Glórias a Deus, eu agradeço a oportunidade e a todos os alunos e alunas aí, né? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.